Bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É uma oportunidade muito gratificante de poder trazer a palavra de Deus nesse sábado para vocês. Nesse início de Semana Jovem, é uma semana que promete muito, tanto para a gente que está organizando, quanto para você que vai participar com a gente, seja de casa, de onde você está me ouvindo agora, ou quem está aqui no templo com a gente. É uma experiência nova para a maioria dos jovens da nossa igreja hoje, os jovens que entraram, e também para os que já estavam aqui há um tempo, porque dessa vez a gente está na linha de frente. A gente está no louvor, a gente está aqui em cima na pregação, nos bastidores, na técnica. E para mim, que foi convidado para fazer essa abertura, é muito importante, muito gratificante. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, eu frequento a Igreja do Portão desde pequenininho, e hoje eu tenho 20 anos. E quando o Walter, nosso líder jovem, me chamou para fazer essa pregação, eu não tive como dizer não, porque, para mim, participar desse departamento é uma coisa muito boa. Eu sempre tenho essa vontade de participar, de estar à frente dos projetos da igreja. E quando ele me chamou, eu não consegui dizer não. É muito difícil a gente dizer não para Deus, né? E para mim foi como se um presente me tivesse sido dado naquele momento. E é muito bom para mim estar aqui. Eu espero que para você também nessa mensagem seja também muito bom. Antes de tudo, eu queria orar. Então, eu convido todos vocês a curvar nossas frontes. Querido e amado Pai de amor, graças te damos mais um dia de vida e saúde. Te agradecemos por estarmos todos bem, na medida do possível, e que nós estamos também na Tua Santa Casa, seja ela de forma virtual ou presencial. Que o Senhor possa abençoar essa semana, abençoar a todos que estão aqui, abençoar o Ministério dos Jovens e principalmente a toda a nossa igreja. Que essa seja uma semana de aprendizado e, sobretudo, de reflexão. Esteja conosco agora e sempre, isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Bom, vou pedir para o pessoal colocar os slides que a gente preparou. E eu não sei quem reparou, né? Mas o tema da nossa Semana Jovem é Chegou a Hora. E cada dia, cada sermão vai ser com um foco diferente. Chegou a hora de quê, afinal? Você já se perguntou? O tema do sermão de hoje é Chegou a hora, eu vou, renova-me. Você, por acaso, já renovou ou teve uma visão diferente sobre alguma coisa, alguma pessoa, a partir do momento que você procurou saber mais sobre ela? Você teve um preconceito e depois de entender melhor aquela pessoa, aquela situação, você enxergou ela com um novo olhar? Eu vou trazer um exemplo que ele pode resumir bem o que eu quero dizer com isso. Vou pedir para vocês passarem no slide a foto do escritor Stephen Covey. Esse escritor ele é muito conhecido, já faleceu, mas ele é muito conhecido por um livro que se chama Os 7 Hábitos das Pessoas Eficazes, extremamente eficazes. Esse livro é um livro de autoajuda, que ele escreveu há algum tempo, e é um dos mais famosos dele, já vendeu milhões de cópias ao redor do mundo. E o que ele diz nesse livro? Ele conta uma situação que aconteceu com ele quando ele estava no metrô de Nova York. Ele estava no metrô, perto do horário de pico, mas, estranhamente, o metrô estava muito tranquilo. Então, ele conta para a gente que as pessoas que estavam naquele vagão onde ele estava, estavam lendo seu jornal, ouvindo sua música, mexendo no seu celular, e estava um clima de total paz. Algo estranho se você for levar em conta um metrô. Aqui em São Paulo, a gente sabe como o metrô é conturbado. Tem sempre gente entrando, saindo. Naquele dia, estava tudo muito tranquilo. E ele estava sentindo aquela atmosfera de paz. Até que, quando o metrô fez uma parada para uma próxima estação, entrou um pai com seus 3 filhos. E aquelas crianças mudaram completamente a paz que estava naquele vagão. As crianças começaram a correr,
começaram a gritar, começaram a querer mexer com as outras pessoas. Então, uma atmosfera totalmente diferente começou a acontecer ali. E aquilo estava incomodando todo mundo, inclusive ele. E ele começou a pensar, de que forma eu falo para um pai desse, para ele controlar seus filhos? Porque eles estão atrapalhando todo mundo aqui. Está ficando um clima chato. Como eu faço isso? Então, ele foi, gentilmente, falar com o pai. Porque o pai estava tranquilo, o pai via as crianças bagunçando e não fazia nada. Ele foi falar com o pai e falou, seus filhos, eles estão bagunçando no metrô. Você não está vendo isso? Você não vai falar para eles pararem? O pai levantou a cabeça, estava de cabeça baixa. Obrigado. O pai levantou a cabeça, estava de cabeça baixa, e falou para ele, bom, eu poderia fazer isso, mas eu não sei como. A gente acabou de sair do hospital. A mãe deles morreu há 1 hora. E eu não tenho a menor ideia de como fazer eles pararem. Eu gostaria, mas eu não sei como. Daquele momento em diante, o Stephen viu a situação de uma forma completamente diferente. É isso que eu quero dizer quando a gente passa a olhar as coisas de uma forma diferente, de um jeito diferente. Porque ele conta no relato dele, não somente ele viu que a situação era completamente diferente do que ele tinha pensado, como ele passou a sentir de forma diferente, a pensar de forma diferente, e, consequentemente, ele começou a se comportar de forma diferente. Então, ele que ia repreender o pai, começou a procurar consolar aquela pessoa que tinha passado por uma perda tão grande. Eu trouxe esse exemplo porque eu queria mostrar para vocês que você já passou a olhar Deus de uma forma diferente? Você já renovou o seu olhar sobre Ele? A nossa pregação ela tem como foco um livro que até então eu não conhecia muito, que é o livro de Isaías. Então, desde já, eu convido você a deixar sua Bíblia aberta no livro de Isaías, porque a gente vai estudar ele um pouquinho hoje. Mas, assim, para mim foi muito curioso, porque eu não conhecia tanto a história de Isaías, e lendo, estudando, eu vim percebendo como ela é um livro rico em histórias, em conteúdo. E o próprio Isaías é um personagem muito, muito interessante de ser estudado. Na pregação, nos conta que o livro de Isaías é como uma mini-bíblia. O livro de Isaías, se vocês forem reparar, estudarem depois, posteriormente, ele tem 66 livros, que são divididos em 2 partes, sendo que a primeira parte tem 39 livros, assim como o Antigo Testamento, e a segunda parte tem 27 livros, assim como no Novo Testamento. E, afinal, sobre o que falam esses livros, né? Isaías é citado como um profeta messiânico, e não é à toa, porque Isaías, durante seu ministério, ele falou sobre Jesus. E é interessante você falar sobre Jesus numa época em que não se sabia sobre Jesus, porque Jesus nem sequer havia nascido. Isaías viveu 700 anos antes de Jesus. Então, como é que ele poderia falar sobre uma pessoa, sobre um ser que nem sequer havia vindo ao mundo? É muito interessante você perceber isso, porque ele não somente fala de forma vaga, ele passa por vários momentos da vida de Jesus durante o seu livro. Ele fala sobre o seu nascimento, em Isaías 7,14, sua família, em Isaías 11,1, sua unção, em Isaías 11,3, seu caráter, a simplicidade da sua vida, a sua mansidão, a sua morte, a sua ressurreição e, por fim, o seu reino sagrado. Ele passa por todas as áreas da vida de Jesus. Mas como ele poderia fazer isso? Essa é a questão. Eu convido vocês agora a abrir a Bíblia de vocês em Isaías 6. Eu vou ler com vocês, para vocês terem mais ou menos a noção de como foi que Isaías chegou onde ele chegou e como foi que ele conseguiu renovar a sua visão sobre Deus. Como que ele conseguiu enxergar a Deus de uma forma diferente. E como isso mudou a vida dele para sempre.
Isaías 6, do versículo 1 a 4, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se escondia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Isaías foi fazer uma visita ao templo, como ele sempre fazia, e naquele dia ele mal podia esperar o que estava para acontecer. Ele viu a Deus em sua forma mais plena. E eu fiquei me imaginando se fosse eu naquela situação. Imagine se fosse você nessa situação. Você vem à igreja e você vê a Deus, o ser mais divino que existe. Para mim, ia ser um misto de sentimentos total. Eu ia sentir felicidade. E um dos sentimentos que Isaías veio demonstrar assim que ele viu a Deus foi a vergonha. Você pode imaginar o porquê de sentir vergonha ao ver Deus? Nos próximos versos ele explica o porquê. No verso 5 ele diz: Então eu disse, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou os meus lábios, as suas culpas serão retiradas e seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: Aqui estou eu. Envia-me a mim. A reação de Isaías ela foi de vergonha porque ele se deu conta do quão pecador ele era. Não somente ele, mas todo o povo de Jerusalém naquela época. E o chamado de Isaías não foi comum, pois Deus sabia que ele seria uma ferramenta de fé naquele lugar que estava tomado pelo pecado. Jerusalém, na época em que Isaías viveu, estava vivendo uma época de muito pecado, de muita transgressão, de troca de valores, e tudo aquilo que foi aprendido anos antes estava sendo perdido naquele momento. Isaías foi chamado de forma espetacular. Ele viu a Deus. E o próprio Deus perguntou a ele: Quem será o meu mensageiro? Ele, sem pensar 2 vezes, disse: Estou aqui, vem a mim, envia-me. Eu imagino a sensação que ele deve ter sentido. Eu imagino se a gente consegue sentir isso hoje em dia. Ele renovou o olhar dele sobre Deus no momento em que ele o viu. E é como aconteceu na situação que eu trouxe no início. Não somente a visão dele mudou, mas o comportamento dele mudou, o pensamento dele mudou, a visão mudou e o sentimento. A partir do momento em que você tem uma verdadeira comunhão com Deus e você consegue refleti-lo, você não vai ser a mesma pessoa. Cada um tem a sua vivência com Cristo aqui. Cada um tem as suas experiências, os seus medos, os seus anseios. E eu acredito que cada um tem o seu próprio pensamento, o seu próprio sentimento, a sua própria vivência com Ele. O que eu quero trazer para você aqui é de que forma você pode renovar o seu compromisso com Deus. Isaías viu a Deus de forma direta, na sua forma mais bela, sentado no trono divino do lado de 2 serafins. Você quer a imagem mais bonita que essa? Eu lendo, eu fiquei imaginando. Então, imagina Isaías que viu aquilo. Para ele ia ser simplesmente uma visita ao templo, para ele poder refletir, para ele poder orar. Mas não,
ele não poderia nem pensar no que estava reservado para ele depois, pois ele seria a ferramenta que uniria a Deus àquele povo que estava tão dilacerado pelo pecado. Então, muitas vezes a gente fala que para Deus nada é por acaso. Nesses momentos é que a gente percebe que essa frase ela faz todo sentido. E quando eu digo que tudo muda mesmo. No slide que você vai ver agora, mostra muito bem essa situação. A primeira coisa que aconteceu com Isaías foi que ele percebeu o quão grave eram os seus pecados. Ele tomou consciência de quão impuro ele era enquanto ser, e enquanto o povo também era impuro. A primeira coisa que ele vivenciou foi a magnitude do seu pecado. E ele, na situação de profeta, na situação de servo de Deus. Imagina o povo, então, como é que não estava. Mas ele foi tomado pela vergonha no momento em que viu a Deus. Então, é um misto de sentimento. Ao mesmo tempo que você fica feliz por você estar vendo teu pai ali na tua frente, você tem vergonha por tudo que você faz, por tudo que você fez. Mas Deus é de uma misericórdia tão grande que no mesmo momento ele chega para Isaías e diz assim: fica calma, os teus pecados estão perdoados, eu te perdoei. Então, você imagina a situação, como aquilo não deve ter sido de uma glória imensa, você ser perdoado pelo próprio Pai na frente dele. Então, naquele momento, ele descobriu a profundidade do perdão divino. É o segundo estágio do momento que Isaías teve diretamente com o Pai. Ele percebeu o quão misericordioso ele é. E a gente também pode perceber isso. Nenhum pecado é tão grande que não seja passível de perdão. A partir do momento em que você se arrepende de forma verdadeira. Foi o que aconteceu com Isaías naquele momento. E o terceiro momento da situação é o momento em que Isaías percebe que ele deve ser um instrumento de Deus para a mudança. Ele respondeu com coragem ao chamado divino. Ele se voluntariou, se é que eu posso dizer assim, né? Ele levantou a sua mão e falou: envia-me, sou eu que tenho que ir. O pai perguntou a ele: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? E ele, depois de presenciar tudo o que ele havia presenciado naquele momento, falou: sou eu, pai, envia-me. A gente faz o bastante nos dias de hoje? A gente levanta a nossa mão e fala: pai, deixa que eu vou, envia-me. Essa é uma reflexão que eu queria trazer. Foi até bom eu presenciar um pouco desse sermão, desse estudo, para eu poder refletir um pouco sobre a minha situação. E acredito que você deve estar pensando também na sua situação enquanto cristão. Será que eu tenho levantado a minha mão e falado: pai, eu vou, envia-me. Eu sou a pessoa que vai te ajudar. No bairro que eu vivo, na escola em que eu estudo, na faculdade, no trabalho. Será que eu estou sendo o instrumento que Deus quer que eu seja? Essa é uma reflexão que eu queria trazer para vocês. E é interessante perceber que o depois de Isaías foi repleto de experiências boas e ruins também. Afinal, ele estava falando com pessoas que estavam passando por um processo muito difícil. Vocês vão ver, quem quiser, né, ver depois, no decorrer do livro, que durante os capítulos ele vai falando com todas as pessoas sobre a justiça divina, sobre a prevenção dos pecados, como você se perdoar e pedir perdão a Deus pelos seus pecados. E, sobretudo, ter cuidado com as armadilhas que Satanás tem trazido, porque aquilo poderia dizimar aquela população. Porque se fosse por Deus, na abertura do livro, diz que Deus estava cansado de Jerusalém. Jerusalém pecava e pecava. Então era Isaías que tinha aquele poder de realmente renovar aquele povo. Renovar a visão, renovar o pensamento e renovar os sentimentos daquele povo para com ele. Isaías
fez um ministério tão bonito que até a sua velhice, quando ele ainda estava prestes a deixar aquele lugar, ele sabia que o tempo dele estava acabando, as pessoas perguntavam para ele: Isaías, você não cansa? Ele dizia: não, pois eu vi a Deus e eu me entreguei a Ele para a missão. É muito bonito a gente perceber isso, porque quando a gente traz para o contexto dos jovens, é uma coisa que me anima muito. Você perceber que desde a canção, os louvores, a mensagem musical, aqui a pregação, eu tenho 20 anos de idade. Se duvidar, é a terceira, quarta vez. Eu posso contar nos dedos quantas vezes eu preguei aqui na igreja. E para mim é como se fosse sempre a primeira, porque eu olho para vocês, eu olho para você que está em casa, e vem um misto de nervoso, ao mesmo tempo é muito bom estar aqui, podendo trazer a palavra para vocês. E é uma sensação de alegria também, porque eu sei que quem está falando aqui não sou eu. É Deus que está me usando nesse momento. Às vezes eu percebo que eu termino uma pregação e às vezes eu nem lembro muito bem o que foi que eu falei. E as pessoas vêm falar comigo: nossa, Lucas, como a pregação foi boa. Como foi bom ouvir você falar, como foi bom poder aprender um pouco a partir daquilo que você nos ministrou. E muitas vezes eu nem lembro do que eu disse. Então eu penso comigo mesmo: foi Deus que estava comigo naquele momento, me guiando em cada palavra. E eu acredito que agora não é diferente. Então, é muito importante a gente ver que, para você ir renovar a sua visão, não tem dia, não tem hora, não tem idade. É simplesmente você aceitar o chamado que Deus está te dando hoje, nesse momento. E assim, pode ser um processo mais lento para alguns e mais rápido para outros. Eu trouxe uma alegoria que resume bem essa questão. Vocês podem passar para o próximo slide. Eu não gosto muito de astronomia, mas eu acho que se encaixa bem. Nessa imagem, a gente tem o sistema solar simplificado. E para quem já estudou, seja na escola ou tem interesse pelo tema, vocês percebem que tem planetas que estão mais próximos do Sol e outros que estão mais longe. O mais próximo do Sol é Mercúrio, que é aquele pequenininho ali, o primeiro. E ele, para fazer uma volta completa ao redor do Sol, ele demora 12 dias terrestres. 12 dias. Agora, quando a gente fala de Júpiter, que é o quinto planeta, aquele grande laranja ali, na forma simplificada, Júpiter demora 80 anos terrestres para fazer uma volta completa pelo Sol. Isso quer dizer o quê? Quanto mais perto do Sol, mais rápido o planeta faz a sua volta. Agora, Júpiter demora muito tempo. Muito tempo. O que a gente pode trazer para o contexto cristão, para o contexto de hoje? Quanto mais próximo a gente está de Deus, mais rápida é a nossa percepção sobre Ele e sobre a mudança que a gente tem que ter em nós mesmos. A mudança de visão, a mudança de percepção, uma mudança de sentimento, uma mudança de pensamento. Agora, quando a gente está longe, a situação fica um pouco mais complicada. Porque a gente se distrai com outras coisas, a gente procura outras formas de tentar entender. E não é isso que Ele pede. É uma coisa tão simples. É um presente que foi dado para a gente em forma de pessoa, em forma de ser, em forma de palavra, de canção. Só basta a gente querer. Porque como a nossa pregação disse, e como você vai ver nos próximos sermões da semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, Deus não pede muito, Deus só pede que você entregue o seu coração a Ele. A partir disso, você e Ele farão obras maravilhosas. Mas não adianta muito se você não procurá-lo de maneira fiel, de uma maneira sincera. Quanto mais próximo você está dele, mais rápido
a esse processo de mudança, esse processo de renovação. É interessante a gente perceber isso, porque tem momentos que a gente está meio para baixo, né? Na pandemia, isso ficou mais evidente. Com a gente em casa, sem poder vir para a igreja, sem poder ver amigos, sem poder adorar a Deus no seu santo templo, a fé de muitos esfriou. Então, acredito que você possa ter passado por isso, ou conhecido algum amigo, algum parente que passou por isso. Por momentos de depressão, de questionamento da fé, de dúvida. Será que eu vou conseguir sair disso? Eu digo por mim, eu passei por isso, sim. Ainda mais pelo fato da maioria de nós querer estar sempre presente na obra, participar dos departamentos, seja dos jovens, desbravadores, Ministério da Família, da Mulher. Eu participo dos jovens e dos desbravadores. Então, para mim, ficar longe disso foi muito complicado. Ficar no online, por mais que você esteja no online fazendo o que você tem que fazer, não é a mesma coisa. E você fica se perguntando, será que a gente vai voltar? A minha fé está diminuindo. E é nesses momentos em que Deus prova que Ele é Deus. E você tem que se perguntar também, o quão perto eu estou dEle para que isso me afete ou não. De que forma eu posso me renovar e eu posso renovar a minha visão sobre Deus. E é interessante a gente perceber também, num outro exemplo, muito interessante que o nosso sermão traz, que é de como a gente pode fazer essa mudança dentro de nós a partir do outro. Eles vão passar agora a imagem de um senhor, que ele se chama Charles Spurgeon. Acho que é assim que se pronuncia. Esse senhor, quando ele era mais jovem, já frequentava a igreja há tempos. Só que, como eu disse, ele chegou num momento em que ele começou a se perguntar por que ele ia para a igreja. Se ele ia por uma questão de comodismo, ele estava indo por ir, ou se ele realmente ia porque ele sentia que ele precisava, que era um lugar de paz, que era um lugar de acolhimento, que era um lugar em que ele se sentia bem enquanto cristão, em que ele poderia demonstrar a sua fé. E num dia chuvoso, ele foi para a igreja, ainda mais porque estava chovendo, ele não tinha mais para onde ir, ele falou, vou para a igreja então. E ele sentou nos bancos, a igreja estava um pouco vazia, e o pregador daquele dia não foi. Ele acabou tendo uma complicação por conta da chuva e acabou não indo. Então, todos que estavam na igreja naquele dia ficaram um pouco nervosos. O que vai acontecer? Não vai ter sermão? Quem vai ministrar a palavra para a gente agora? Foi quando um senhor que estava nos primeiros bancos, ele estava com uma roupa mais simples, ele levantou, foi até o púlpito, pegou a sua Bíblia, abriu, e ele abriu em Isaías 45, 22. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Isaías 45, 22. Deixe sua Bíblia aberta, enquanto eu dou a continuidade. Mas ele achou estranho aquilo. Ele falou, o que esse homem vai fazer aí em cima? Né? Eu nunca vi ele pregando na igreja, ele está com umas roupas simples, eu nunca, se duvidar, eu nunca nem falei com essa pessoa, e o que ele quer fazer aí em cima? O que será que ele vai falar? Será que ele vai falar alguma besteira? E ele ficou com aquilo na cabeça. Aí, o senhor que estava lá, em cima do púlpito, leu Isaías 45, 22, que diz assim, povos do mundo inteiro, voltem para mim, e eu os salvarei, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. E ele começou a falar sobre como as pessoas deviam se mobilizar e não ficar estáticas perante tudo aquilo que estava acontecendo ao redor delas. Ele falou, você vê fome, você vê miséria, você vê pessoas precisando de carinho, de amor, de atenção, e o que você pode fazer para mudar essa situação? O verso de novo diz, voltem para mim e eu salvarei, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. E ele conta no relato dele que aquele homem simples que estava ali, olhou para ele
como se o sermão fosse diretamente para ele, e falou: vai que ele está te preparando coisas muito boas, basta você querer. Ele te dá o livre-arbítrio. Você vive a sua vida como você quer. Mas você sabe, dentro de você, que você tem uma missão especial a ser cumprida. Naquele momento, ele começou a pensar o que ele tinha feito enquanto cristão e o que ele poderia fazer para melhorar a sua situação. E Charles Spurgeon, se você for pesquisar depois, é considerado um dos maiores pregadores que o mundo já viu. Ele é considerado o príncipe dos pregadores. Essa é a alcunha dele. Se você for pesquisar o príncipe dos pregadores no Google, ele aparece. Porque daquele dia em diante ele mudou a sua forma de comportamento, de sentimento, de pensamento sobre aquilo que ele estava vivenciando. E como, a partir daquilo que ele estava vivenciando, ele poderia levar para outras pessoas. Queridos, eu fico muito feliz de poder estar aqui trazendo essa palavra, porque eu acredito que cada um aqui tem a sua carência e a sua vontade de querer fazer o bem. Seja aqui como eu estou, falando com vocês, seja você falando com outras pessoas na rua, conhecidos, desconhecidos, seja cantando, seja fazendo um vídeo para você colocar na sua rede social, seja estudando a sua lição da escola sabatina, da forma que for. De que forma você está renovando o seu compromisso com Deus e a sua visão sobre Ele. Eu creio que a partir do momento em que todos nós aceitarmos o chamado e dissermos, envia-me que eu vou, a nossa situação vai mudar completamente. A nossa visão vai mudar completamente. A nossa equipe de louvor vai cantar um hino final agora, e eu queria que você refletisse na maneira que você o adora, na maneira que você o enxerga, na maneira em que você atende o chamado que Ele tem para você. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te
És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Antes de orarmos, eu queria incentivar você que está na igreja, você que está em casa, a não deixar de acompanhar a nossa Semana Jovem. Eu sou o primeiro a pregar, mas durante a semana você vai ver outros rostos aqui. Jovens convidados não só da nossa igreja, mas de outras regiões, de outros distritos, e que, tanto como eu, estão aqui porque sentiram o seu chamado para fazer a missão. Espero que você também sinta esse chamado durante essa semana, durante as suas ações, e que Deus abençoe a todos nós nesse sentido. Curve sua fronte e vamos orar. Querido e amado Pai de amor, obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado porque temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra e aprender sobre ela. Obrigado porque, por meio de Ti, nós possamos ser pessoas melhores. E porque também nós temos a oportunidade de enxergá-lo, de vivenciá-lo e de senti-lo de uma maneira melhor e maior. Que o Senhor possa nos ajudar nesse processo, porque sabemos que ele não é fácil. E que, gradualmente, a Tua presença, a Tua força e o Teu querer se façam em cada um de nós. Abençoa-nos hoje e sempre, que o Senhor nos dê sabedoria, obediência e, sobretudo, força para enfrentarmos as lutas que temos que enfrentar. Esteja com cada um aqui. Isso que eu te peço e te agradeço em Teu nome. Amém.